Boa noite para você, prazer estar mais uma vez aqui no TH Mais Cidade, através do TH Mais SBT, sempre recebendo uma autoridade, um prefeito, uma prefeita. É hoje o caso para levar informação, para levar para você conhecimento. Quem são as cidades que compõem a nossa área de cobertura? Tanta cidade que de repente você já viu o nome, ou nem o nome você já viu, mas você não imagina o que é. E tem uma beleza que de repente você possa ir lá querer conhecer, passar dias agradáveis. A nossa região é amplamente turística, tá certo? Então é do interesse de todo mundo e eu tenho o privilégio de ir conhecendo as pessoas que governam essas cidades, essas instâncias ou esses municípios de interesse turístico. É o caso de hoje. O município que tem interesse turístico é esse aqui, ó. A imensidão do Rio Grande é um cartão postal atraente de Mira Estrela. Banhada pelo rio, a cidade é um dos pontos turísticos mais visitados da região. No município, os turistas podem fazer um passeio pela trilha ecológica ou pela Praia Doce, uma área rodeada por água que forma uma ilha. A cidade também é destino para os amantes da pesca esportiva ou para quem curte o lazer nos condomínios de veraneios às margens do Rio Grande. Durante o ano, Mira Estrela tem vários eventos, a exemplo da Festa do Peão, passeio ciclístico, festa junina e festa do fim de ano. Um vídeo que praticamente falou apenas do turismo, porque ela, inclusive, além de ser um município de interesse turístico, ela é focada nessa área. E nós vamos saber por quê. Nós estamos recebendo a prefeita, né, Gleice Aparecida Castrecchini, essa noite aqui no TH Mais Cidade. Boa noite, Gleice, é um prazer te receber aqui. Boa noite, Marco. A todos que nos assistem, fico muito feliz, né, pelo espaço concedido para nós aqui. E para poder, mais uma vez, né, poder falar de Mira Estrela, né, falar do que a gente tem de bom, do que a gente tem de melhor aqui na nossa região. Eu vou te falar o que me deixa muito feliz quando eu vejo uma mulher jovem, né, com formação de nível superior, né, com esse interesse, né, com essa vontade de poder algo realizar. Você já foi presidente da Câmara lá Sim. de Mira Estrela, né? Sim. Marco, eu, na verdade, né, desde o mandato anterior, né, foi meu primeiro mandato como vereadora, me formei em jornalismo, né, já fui assessora parlamentar antes disso, trabalhei também em um ano antes de vir para as eleições, trabalhei até na Câmara de São José do Rio Preto também, assessorando um vereador. E aí foi quando me veio o convite, né, para vir, de fato, para a minha cidade, no sentido de representar mesmo, né? Sair dos bastidores e ir realmente, né, à frente aí desse desafio. E eu falo que hoje eu vejo a política, Marco, como uma missão mesmo, como um propósito, né? Acho que todos os passos que eu fui trilhando, né, tudo que foi acontecendo, realmente me trouxe. O pessoal às vezes muito, mas é tão nova, tão jovem, né? Mas é que eu assim comecei muito cedo, né, essa jornada. E através da comunicação foi me levando para os bastidores políticos e aonde eu pude chegar, né, hoje como prefeita de Mira Estrela. E é o que você falou, assim, é desafiador, né? A gente ser, além da idade, ser mulher, a gente sabe que ainda a mulher já tem conquistado muito espaço, né? Mas ainda o ambiente político, ele ainda é muito mais masculino, né? Sim. A gente se encontra muito mais com homens aí nos bastidores, né? E que eu também, eu sempre falo, eu acho que homem e mulher tem que andar ao lado, né? A gente precisa um do outro, né? Eu acho que um tem que somar e aprender com o outro. Então, eu sou muito a favor dessa parceria mesmo, né? A mulher ser valorizada, né? Mas caminhar junto, é essencial. Nós recebemos aqui, e fiquei muito feliz, eu não a conhecia, e após a entrevista, o nome dela é Bárbara, e eu falei, olha, você é Bárbara mesmo, Bárbara Vilches, que nem tinha, assim, nem veio de uma tradição política, ela é a prefeita de Presidente Venceslau, que é de outra região, mas quem sabe aí, se vocês já não se cruzaram, um dia poderão se cruzar, que é uma vela forte também dentro desse caminho. Lá
Lá em Mira Estrela é interessantíssimo. Se a gente está falando que um universo que ainda é dominado pelos homens, lá em Mira Estrela você teve como adversária política outra jovem, né? Sim. Que é a Priscila do Macarrão, Sim. né? E ela era prefeita, você presidente da Câmara, Sim. e você vai para enfrentá-la para a vaga no Executivo. Como é que foi isso? Olha, o que aconteceu, Marco, a Mira Estrela, na época, quando a gente veio, né, na eleição anterior a essa, estive, né, na mesma base na época com a Priscila, e de fato, né, ela leva o nome, né, do pai, porque o Macarrão também é uma liderança política, né, tem os seus mandatos também. É sobrenome? Não, o pai dela é ex-prefeito. Tá, né? mas o Macarrão que eu falo. Ah, tá. Não, é o nome mesmo Priscila do político. Macarrão. Vem de Macarrão ou não? Não, é Antônio. Não, Tá. é o nome do pai dela, mas conhecido como Macarrão. É Antônio Carlos Macarrão do Prado. Tá, ela é arquiteta. Ela eu é estava arquiteta. vendo lá e tal. Exato. Tá. Mas o que acontece, Marco? Assim, é o que realmente a gente colocou isso para a campanha e as pessoas entenderam, né? Basta olhar na cidade que as pessoas entendem. Acho que a Priscila, de alguma forma, foi, assim, influenciada com uma política atrasada, né? Um formato velho da política que hoje não encaixa mais no formato que a gente vislumbra para a Mira Estrela, né? Então, aquela renovação, aquela mudança que as pessoas esperavam no mandato dela, eu vejo que foi ali, de alguma forma, impedido de acontecer por conta de uma influência de uma política ultrapassada, né? E aí, como vereadora, né, a gente querendo trabalhar, com vontade de fazer, com vontade de realizar, e a gente sabe que os bastidores políticos, muitas vezes, né, tem ali os seus interesses, tem ali, né, enfim. Mas eu entendia que a gente não teve esse respaldo, essa parceria enquanto vereadora, enquanto Câmara, enquanto Poder Executivo, né? Aí você falou. Eu falei, não, eu acho que não é por aí. Claro. Né? A gente está com vontade de trabalhar, está com vontade de fazer acontecer, né? Respeitando ali, contribuindo com o que, né, a prefeita na época, né, nos mandava na Câmara, a gente aprovando o projeto, aquilo que era bom para a cidade. Mas eu via que muitas coisas estavam travadas, né? Às vezes um formato de política muito mais assistencialista, ao ponto de realmente não deixar com que a cidade crescesse, com que as pessoas fossem independentes, para que o dinheiro de fato ocorra, né, corra na cidade, gire na cidade. E eu tenho esse olhar mesmo de empreendedorismo, de abrir portas, né, fazer com que a cidade cresça, fazer com que as pessoas cresçam, né, que o dinheiro chegue na mão da pessoa, que ela tenha o poder de compra dela, né? E aí eu comecei a despertar, eu falei, não é a política que eu acredito, acho que a gente pode mais, né? E repito, quando eu falo sobre o assistencialismo, é o que eu sempre falo, Marco, não é que a prefeitura tem que deixar de fazer o que ela tem que fazer, né? Eu falo que a gente garantir o arroz e o feijão é obrigação, né? É o básico. Todos os serviços públicos, a gente tem que garantir a qualidade dele, que ele seja entregue direto para o cidadão, né? Que chegue ali dentro da casa dele e quando ele vê até nós, né, para que ocorra da maneira que tem que ser entregue. Mas eu percebo que ela faltava aquele bônus, aquele up, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar, eu fui lá na sua rede social e vi que você, acredito que em algum podcast, você faz Sim. duras críticas ao pai da sua Sim. adversária, em que as pessoas, você que disse, que tinha que ligar para ele para pedir uma vaga em a questão de saúde. Exatamente. Né? E você estava bastante indignada com isso e tudo mais. Mas, enfim, ganhou a eleição. Virou Sim. prefeita. E que prefeitura você recebeu? Olha, eu recebi uma prefeitura com muitas frotas sucateadas. Assim, foi um desafio enorme agora esses 4 meses, porque a gente teve que entrar já assim, né, procurando, né, frotas boas e assim muito sucateado. Então hoje o nosso maior investimento foi em relação ao transporte, ambulâncias, próprio, maquinários, recurso próprio. E assim, hoje o meu desafio também é sobre manutenção dos nossos prédios públicos. Certo. Eu estou assim com muita dificuldade, a gente está com praticamente quase todos os prédios precisando de manutenção. Inclusive até o próprio Paço Municipal está num estado muito, muito ruim, né, de estrutura, que inclusive já é apontamento do próprio Tribunal de Contas. Então é algo que nós vamos precisar, né, fazer, regularizar.
Porque é aquela coisa, né? A gente precisa, atendimento ao público, a gente precisa garantir, claro, né, uma qualidade ali. E uma cidade então, que quer ser instância turística. Instância turística. Então, eu prezo muito por essa qualidade, né? Oferecer ali, de alguma forma, um ambiente agradável para o nosso funcionário público e também para poder atender melhor a comunidade. Então, hoje, não só o turístico, mas também a questão funcional dos prédios públicos, eu poder investir em infraestrutura para melhorar tudo isso. Com dinheiro em caixa ou sem dinheiro em caixa? Você pegou? Não, eu peguei com dinheiro em caixa, em torno de mais ou menos 3 milhões de reais. 3 milhões Só que o que aconteceu na época também, né? Por conta do Covid, a gente teve ali, em 2021, né, quando nós entramos, estava naquele auge, né, da questão do Covid, então os municípios acabaram que recebendo ali alguns recursos de emergência, né, acabou que também as agendas, né, o calendário do município muda, né, com toda aquela restrição, então o município conseguiu segurar um pouco em caixa, o que eu acho também, e uma coisa que eu discutia muito também em época de campanha, Marco, porque eu penso assim, às vezes tem prefeito que bate no peito e fala assim, porque... não, eu deixei o caixa com 3, 4, 6 milhões. Mas, cara, com coisa para fazer? Exato. Então, assim, a prefeitura não visa exatamente. Dinheiro, né? Ela visa feitos para a população. Então, eu já não vejo assim. Eu até costumo dizer, eu prefiro estar com R$1 no caixa, mas servindo a população e fazendo aquilo que tem que ser feito, para ficar segurando dinheiro. Então, para você ter ideia, claro, a gente sempre prezando pela questão da responsabilidade naquilo que a gente investe com o recurso público. Mas para você ter uma ideia, assim que nós entramos, nós já concedemos o aumento para o servidor público, nós chegamos, junto com a reposição da inflação, nós chegamos a 10% de aumento. Calculou o impacto direitinho? Sim, calculamos, né? Olha, sim. Cuidado, hein? E Marco, assim, e aí eu lembro de uma frase de uma pessoa que veio falar comigo assim, não, Gleice, se o ticket, né? Porque o mandato anterior passou os 4 anos e não teve nenhum tipo de reajuste no ticket de alimentação para o servidor. Que era 350 e pouco. Nós colocamos mais, nós chegamos a 450, né? Maravilha. Colocamos mais, complementando para chegar em 450. E aí a pessoa me faz a seguinte frase, né? O questionamento, mas você já vai entrar e você já vai dar o aumento? Mas deixa para fazer isso lá no penúltimo, último ano, precisa fazer a política, né? É a politicagem, né? É a politicagem. Eu falei, meu amigo, assim, pensa o seguinte, se eu tenho dinheiro em caixa, se eu tenho um orçamento para isso, eu falei assim, eu estou segurando o que é o de alimento. Então, assim, a pessoa precisa do alimento agora. E vai fomentar a cidade. Exatamente, a necessidade é agora. Eu falei, para que eu vou estar segurando um orçamento que eu tenho para liberar agora por conta de política? Falei, não, eu quero poder aumentar mais, né? Não ficar segurando isso daqui, esperar 3 anos, né? Tá certo, nós vamos continuar esse bate-papo, nós vamos a um rápido intervalo comercial e já nós voltamos aqui com a Gleice Aparecida Castrecchini. Vou perguntar se esse sobrenome é italiano, vou ser redundante, mas eu volto já. Nós estamos de volta aqui com o TH Mais Cidade, recebendo a Gleice Aparecida Castrecchini. Esse Castrecchini tem história, né? Desde a fundação de Mira Estrela. Eu falei, mas por que Mira Estrela? Diz que o Mira é de Mirassol e o Estrela é o sobrenome de um dos fundadores, não é isso? Exatamente, né? O pessoal brinca que Mirassol e Mira Estrela são cidades irmãs, né? Porque os mesmos fundadores, a família Castrecchini quanto a família Estrela Matiel, foram ali os desbravadores na época, né, que foram abrindo as terras, né, começou ali no território de Mirassol, foram desbravando até Mira Estrela, e aí por isso que tem essa parceria, né? Maravilha, maravilha. Ô Gleice, então você tem o sonho de tornar Mira Estrela uma estância turística. Sim. Você é apaixonada pelo turismo e você acha que essa é uma forma de fazer com que a cidade cresça cada vez mais. Com certeza, Marco. Hoje o turismo Mira Estrela eu vejo como a esperança, é a luz, né? A fonte de luz que a gente precisa. Eu acredito muito nisso, porque hoje, pelo Estado, nós somos classificados por MIT, né? E para chegarmos à estância, eu preciso atender algumas diretrizes para chegar a essa classificação. Hoje, se você pegar o meu plano de governo, ele é totalmente voltado ao turismo, porque é o que eu digo, se eu conseguir atingir quase que um pouco mais da metade, de todas as diretrizes, né, que o Estado nos pede, eu vou estar totalmente realizada e feliz. Por quê? Porque eu vou conseguir suprir hoje todas as demandas que a gente tem no município. Hoje, pelo dinheiro que vai chegar. Exatamente. E na verdade, não só pelo valor, porque hoje o município recebe R$600 mil ao ano, né? Eu chegando numa instância, eu dou um passo aí alto de que eu posso conseguir receber
a partir de 3 milhões ao ano. Então, é um passo, né, considerável, né, grande, vida. Muito. Mas o que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo para você. Hoje nós temos uma UBS no município, né? E os nossos hospitais de referência é Santa Casa de Fernandópolis, é Hospital de Base Rio Preto, Votuporanga e tal. Hoje não tem um médico 24 horas na cidade. Então, para você ter ideia, quando eu chego lá em São Paulo, vou trocar uma ideia, vou conversar, eles falam, mas como é que você quer ser uma instância turística, sendo que você não tem um médico para atender a população turística? Hoje lá eu tenho 35 condomínios em Mira Estrela. Poxa, 35 condomínios. Então, assim, feriado, final de semana, a cidade triplica, né, de pessoas lá. Então para você entender que tudo está correlacionado ao turismo. Sim. Desde um médico 24 horas, desde a questão do transporte, eu falo hoje sobre uma estrutura básica na prainha, que é banheiro, um banheiro coletivo que a gente tem lá, mas está num estado deplorável. Então, o que eu preciso hoje é manter e criar infraestruturas. Hoje, uma dificuldade nossa enorme, e aí eu peço aqui uma atenção daqueles que nos assistem, investidores, né, sobre hospedagem. Eu não tenho hotel na cidade hoje, e é algo assim que me barra muito nessa classificação. Né? Então, a prefeitura sozinha não consegue fazer. Na cidade hoje, a população de Mira Estrela... Está em 3.200 habitantes. 3.200. E no final de semana, você acredita que essa população flutuante vai para quanto? Nossa, olha, Marco, eu chego ali a ter 10 mil pessoas. Nossa Senhora. Porque, para você ter ideia, hoje a minha população entre condomínio e rural, hoje ela está alcançando a população urbana. E é até algo que a gente tem conversado muito, porque o nosso olhar hoje para o rural e para condomínio ele tem que ser mudado. Hoje eu preciso voltar minhas políticas públicas também para esse público que está navegando ali e tem que ser dado atenção. Porque eu acho que é do cidadão hoje, né? Essa questão de procurar uma casa na beira do rio, né? Construir na beira do rio para ter sossego. E hoje Mira Estrela oferece muito isso com seus condomínios. Então hoje tem aumentado muito a minha demanda hoje de condomínio rural. Muito. E você é do partido do Gilberto Kassab, né? Sim. Então, o que o Kassab está falando para você? Ele é que tem a chave para te ajudar a fazer tudo isso. Como é que está o andamento disso tudo? Olha, o Kassab foi, assim, uma feliz parceria que nós tivemos. Eu lembro que eu recebi, foi algo, assim, muito particular também lá, uma situação política que a gente teve no nosso município, e que eu recebi o convite para vir para o PSB nas vésperas, assim, né? Naqueles 45 minutos... Né? Eu era do União Brasil, vim para o PSD, Kassab ali acreditou no nosso trabalho, acreditou no nosso projeto e falou, Gleice, vem com a gente, né? A gente quer te dar esse suporte, a gente entende a sua visão e a gente quer apostar em você. Então, né, saímos vitoriosos. E é o cara. E hoje, realmente, né, hoje pelo acesso que ele tem, pela abertura que ele tem no governo, a gente já estive lá até na semana passada, estive lá no gabinete, a gente já falou sobre nossas prioridades, né? De governo e assim, teremos aí grandes surpresas, né? Grandes parcerias Estado e município para que a gente possa entregar as nossas principais obras, né? Que a gente tem de plano de governo. Então assim, sobre o Kassab a gente vem nessa linha muito bacana de conversa, de contato e eu tenho certeza ali que a gente vai conseguir entregar resultados satisfatórios. Você colocou no seu plano de governo que o seu desejo é ter um hospital de pequeno porte. Você acha que será possível nos primeiros 4 anos? Olha, Marco, hoje, quando a gente senta na cadeira, né, e começa a fazer conta, né, e a gente trabalha com muita transparência, né, com a nossa população, e até conversando com alguns colegas médicos, colegas prefeitos, né, entendendo a demanda, hoje eu quero chegar sim, eu quero chegar nessa qualidade de um hospital pequeno porte, porque eu usei muito a referência de Macedônia e Indiaporã, que hoje são municípios parecidos com o nosso porte e que hoje tem esse atendimento como hospital. Mas hoje, atualmente, o que eu pretendo fazer? Durante a semana, a gente tem médico até 8 horas da noite. E aos finais de semana, a gente tem plantão até 4 horas da tarde. De imediato, eu pretendo ir ampliando esse horário para sentir a demanda, porque às vezes eu já chego com um baita investimento desse e talvez eu não tenha a demanda necessária, né, para suprir tudo isso. Ou talvez só no final de semana, né? Exatamente. Então, assim, não deixei isso de lado, quero trabalhar para isso, mas hoje eu estou optando para investir mais em equipamento, né, melhorando as nossas especialidades
Eu quero, na verdade, adaptar o nosso UBS, que hoje o espaço físico dela está pequeno, mas eu quero trazer um centro de especialidades, aumentar isso. A demanda do autismo, né, a gente sabe que é uma situação que hoje a gente precisa dar atenção, né, então eu quero trazer isso em pauta também. Então, eu estou dando um passo devagar para ir sentindo esse retorno e a demanda que eu preciso. Tá, ali a referência para você, cirurgias de alta complexidade, vai para onde? São José do Rio Preto. Rio Preto. HB. Tá. E o número de pacientes dentro da sua cidade esperando cirurgias eletivas? Como é que você vê? Olha, a gente hoje tem uma demanda considerável. O considerável. Estado, todos os prefeitos que aqui... O Estado precisa fazer, né, Gleice? Precisa, porque a gente não consegue, a gente não tem fôlego para isso. Não vai nem ter. Não tem. A Santa Casa de Araçatuba, ela agoniza. Atende a 40 municípios. 40 de média e alta complexidade, né? Demais. Bastante complicado toda essa situação. Marco. A gente fica assim, Santa Casas pedindo socorro, a nossa referência é Fernandópolis, e assim, é triste porque, enfim, tentam sobreviver, né? Tá. E a gente precisa disso demais, mas um dado legal é que a gente conseguiu zerar a fila de oftalmo, né? A gente tinha uma grande demanda no nosso município sobre consultas, exames, né, que estavam há bastante tempo na fila esperando, e a gente conseguiu zerar essa demanda. Então algo bacana é que a gente deu uma prioridade, conseguiu zerar. Mas eu tenho estado em conversa com a HB, até para poder amenizar um pouco algumas outras situações que a gente tem, enfim, buscar parcerias, buscar uma contrapartida para poder zerar outras filas, outras urgências que a gente tem, porque... O Kassab já foi lá passear no Rio? Ainda não, ele esteve em campanha. Ele esteve em campanha, exatamente, mas ele prometeu voltar. Inclusive, Marco, a gente está para receber o secretário de Turismo, porque nós implantamos, já veio uma demanda do mandato anterior, e agora veio a implantação do PIR, que é um projeto náutico do Estado, e Mira Estrela foi um dos municípios ali da região turística. Você passeando lá, que estava quase concluído. Sim, não é? Exato. Maravilha. Então, o próprio secretário deve pessoalmente, Mira Estrela, poder inaugurar o PIR, que deve estar aí nos próximas semanas, aí ele deve estar em Mira Estrela. Tá. Você também teve já um enfrentamento, quando você entra, você fala da valorização do funcionário público. Sim. É muito interessante, isso é uma questão até cultural, né? Aí ela deu o aumento para o servidor, ela é boazinha, ela precisa aumentar o do secretário. O pessoal acha que o secretário tem que ganhar mal. Eu adorei você no seu vídeo falando, gente, o cara tem que ter curso superior, exatamente, a pessoa tem que ficar disponível do município. Você conseguiu aprovar isso? Nós não conseguimos, Marco. E assim, olha, foi uma pena. Parece que o povo quer ser mal servido, né? Exatamente. Mas o que a gente fica mais triste é que, assim, essa negatividade que a gente teve, né? Essa reprovação que a gente teve do projeto, tudo que foi ali arquitetado nos bastidores não foi interessado de fato em orçamento, porque assim, eu tive uma reunião 3 vezes com a nossa Câmara, nós explicamos, nós fizemos a sua relação orçamento. É boa? Nós temos uma relação boa, positiva. O seu partido não conseguiu fazer vereador, né? Sim. 4 cadeiras do PL, 3 do PSDB e 2 do PRD. É que nós não lançamos chapa por conta da urgência. Eu não consegui trazê-los. Tá bom, eu estava com o PRD. Aí nós é uma parceria ali, então só eu vim pelo PSD, o meu vice MDB e a nossa chapa veio pelo PRD. E aí não aprovou? Então, não aprovou, mas o que assim me entristece? Porque toda a motivação em cima desse projeto não foi realmente o assunto dele, né? Foi política. Né? Plantaram na população, né? Que a prefeita está querendo aumentar o salário dos chegados dela, né? Assim que tratavam. E aí a gente explicou, a gente conversou. É uma pena. É uma pena. E eu também não estava propondo nada absurdo, nada fora de uma realidade, né? Dentro daquilo que a gente podia naquele momento. Mas é uma pena. Eu falo que quem perde é o município, porque é o que eu falei, no meu mandato, na minha gestão, isso vai ser cobrado. Claro. Né? É o que eu falo para os secretários. Aqui ninguém tem cadeira cativa, vocês precisam me ajudar. Né? Vocês estão na linha de frente para isso, para me ajudar a trabalhar. E é uma forma de a gente poder retribuir essa disponibilidade que a gente sabe que o secretariado tem. Mas, enfim, vamos continuar trabalhando. A gente está aqui, né? Não é para ficar derramando lágrima, é realmente para poder arregaçar as mangas e trabalhar.
Tá certo. Né? É uma alegria muito grande. E, olha, é impressionante como passa rápido. Já te falaram que você é a cara da Marjorie este ano? Olha, engraçado que algumas vezes já me falaram isso. Mas, ô Gleice, e educação? Sim. As suas creches estão em dia, tá bacana, você falou de prédio público, tá legal? Hoje eu tenho, Marco, hoje 2 situações. A nossa creche municipal precisando de uma reforma urgente. Já estou buscando meios junto com o Estado, inclusive acredito que nós vamos conseguir uma verba para isso. E eu agora preciso, de imediato, construir 5 salas para a gente poder dar continuidade ao ensino integral. Né? Então, hoje eu preciso resolver essas 2 demandas aí que me custam. Gleice, olha, passa muito rápido, eu quero muito te agradecer. Agradecer ao Ed Wilson, meu amigo que proporcionou esse nosso encontro. Primeiro, eu tenho certeza, quero ir lá passear nesse rio, conhecer a sua cidade que não conheço. E agradecer demais por você ter vindo aqui, ter participado do nosso jornal, ficado aqui pra gente bater esse papo gostoso. Muito obrigado, tá bom? Olha, eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade de poder falando sobre Mira Estrela. E assim, vou olhar até para a câmera aqui, alô investidores, né? Esteja em Mira Estrela, bate um papo comigo lá, a gente tem assim incentivos para empresário, a gente precisa de investidor. Então, assim, vão lá para conhecer, para conversar, tenho certeza que faremos aí grandes parcerias, viu? Contem conosco. Tá certo. Gente, essa é a prefeita de Mira Estrela, vela forte da política brasileira, a Gleice Aparecida Castrecchini. Muito obrigado, até o próximo programa.